Fala galera, Rafa na área, tudo bem com vocês? Bom, esse é o outro vídeo do canal, tá? Ainda sobre Champions. Preciso agradecer bastante a vocês aí, o meu canal é bem pequenininho no YouTube, eu tô começando agora. E eu fiquei impressionado com a quantidade de views que o vídeo pegou até o momento por um canal que tem 10 inscritos, tá? Então eu fiquei surpreso. E quero fazer uma continuação pra vocês aí sobre mais dicas e sobre mais informações sobre Pokémon Champions, sobre Pokémon competitivo no geral, tá? Então eu retrabalhei aquele quadro branco que eu tinha feito no outro vídeo para ficar mais visualmente agradável e melhor distribuídas as informações, tá? Eu só coloquei o começo, é basicamente as informações que eu tinha apresentado antes, tá? Só com um adendo que eu lembrei só depois, tá? A batalha Pokémon é em dupla, né? 2 contra 2, 6 Pokémons no time, 4 entre campo, né? Quem derrotar primeiro os 4 Pokémons adversários ganha, ou quem desistir, o outro lado ganha. Geralmente o jogo se resolve uma dessas duas formas, tá? Claro, existe critério de desempate. Mas o que eu não tinha falado é que os Pokémons, como tá aqui na imagem, eles são setados automaticamente no level 50, tá? Então sempre, não importa, eu tô com um Rattata nível 1. Se for o formato competitivo, o seu Rattata vai pro nível 50, tá? Então não vai rolar combinho de Endeavor pra vocês ganharem no nível 1 do Rattata. Então, com isso explicado, eu acho que foi a única coisa que eu não expliquei bem no outro vídeo, né? Que eu realmente não falei, tá? Então aqui são os slides que eu tinha mostrado antes, só num design diferente, tá? Então, o começo da informação é o mesmo, não mudou nada, tá? Caso vocês tenham dúvida, só reassistir o vídeo anterior, que tá bem explicadinho isso aí. Bom, partindo agora para um conceito mais avançado, tá? Do competitivo, do VGC, eu criei novos slides. Então, esses slides têm informações que eu não expliquei antes, porque já é um aprofundamento do conhecimento básico que eu passei no vídeo anterior. Todo mundo sabe que precisa de Pokémons para batalhar, né? E eu vou estar explicando para vocês aqui como é os detalhes dos Pokémons, tá? Eu peguei screenshots do meu próprio save do jogo, tá? Então todos os Pokémons são ilustrativos. Não estou falando que eles vão estar no Champions, que eles vão ser meta, nem nada, tá? Só estou mostrando para vocês entenderem os Pokémons. Cada Pokémon tem 6 stats, tá? Sendo HP, ataque, esse aqui sendo físico, defesa também sendo física, Special Attack, Special Defense e Speed, tá? Cada Pokémon tem esses 6 atributos, cada espécie vai ter esses mesmos 6, cada espécie vai ter base stats diferente, tá? E cada Pokémon, independente da espécie, vai ter uma ability. Não são iguais as abilities, tá? Esse aqui é um Miraidon. O Miraidon tem uma única ability, mas tem Pokémons que tem 2 ou 3 abilities, sendo 2 normais, que você consegue capturar em jogo, e uma Hidden. No Champions isso não vai afetar, porque a gente não joga mais. Nós não jogaremos mais no jogo principal, né, no core da franquia. Então isso aqui, de ser Hidden ou não, não vai importar. Então o Miraidon, por exemplo, ele tem apenas uma ability, que é Hedron Engine. Sempre que ele entra em campo, ele coloca terreno elétrico. Eu vou explicar terreno ao longo desse vídeo, tá? Porque isso é um conceito importante nas batalhas, se vocês não perceber. Tem estratégias que se baseiam em terreno, mecânicas que o terreno é importante. E durante esse terreno, os ataques elétricos ganham um boost, tá? Então isso é só para explicar como funciona essa habilidade. Agora, aqui na minha esquerda, por exemplo, a Wizzicott, que é um Pokémon meta, tá? Eles já mostraram nos trailers oficiais, vários criadores de conteúdo já mostraram, então isso aqui é um Pokémon que provavelmente vai ser meta, tá? Ela, diferente do Miraidon, tem 3 abilities, tá? Ela tem Prankster, Infiltrator e Chlorophyll. Eu já adianto pra vocês que a melhor delas, pra competitivo, é Prankster, mas vocês vão conseguir mudar livremente a ability no Champions, tá? Cada espécie tem suas abilities, tá? Então você não vai achar essas 3 abilities, por exemplo, no Charizard. No Charizard tem outras abilities, que fique bem claro. Outra coisa, cada Pokémon tem 4 moves, tá? Então, voltando de novo ao exemplo do Miraidon. Tem Electro Drift, que é o ataque assinatura dele, Parabolic Charge, Dragon Pulse, Dragon Breath. Esse Miraidon aqui eu não uso pra competitivo, tá? É o que você ganha no jogo, eu treinei ele para as batalhas do jogo mesmo. Ao lado de cada move, vamos perceber que tem o PP, tá? O PP significa assim, quantas vezes você pode usar esse move numa batalha, enfim, né? Por exemplo, Electro Drift, inicialmente ele tem 5 PPs, tá? Vocês estão vendo mais aqui porque existe um item que aumenta o número de PPs máximo que o move pode ter, tá? Você pode aumentar em até 3, nesses casos aqui desses moves que são assinatura ou são muito fortes, tá?
Vale pra Electro Drift, vale pra Glacial Lance de Calyrex Ice Rider, Astral Barrage do outro Calyrex, Shadow Rider. Qualquer ataque assinatura vai ter um limite de 8, tá? Parabolic Charge não tem esse limite, tá? Ele não aumenta 3, ele aumenta mais, é que eu não lembro o limite máximo dele. Mas ele é um ataque mais fraquinho, então ele com certeza vai ter mais de 20 usos na batalha, tá? E isso para todos os moves, tá? Aqui na imagem de baixo, temos aqui Miraidon. O tipo dele, que é elétrico e dragão. Não se apeguem a Terra Type, tá? Isso é a mecânica de Scarlet Violet. Se bem que o trailer mostrou um Dondoso terastalizado, mas eu duvido que de início a gente vai ter Terastal no Champions, tá? Logo abaixo tem o Health Item, que é o item que está equipado no Pokémon. Aqui tá o Magnet, é um item que quando segurado no Pokémon aumenta o dano dos ataques elétricos, tá? Então esse item aqui eu não estou recomendando essa build, tá? Isso não é uma build competitiva, mas é o item que vocês equiparam no Pokémon de vocês. E geralmente no PP, tratando de explicar, né, que eu cortei a linha de pensamento, geralmente quanto mais forte o move ou mais impacto ele tem em campo, menor é o PP dele, tá? Outra coisa que um Pokémon tem são Natures, tá? Voltando aqui no slide anterior ao Miraidon. Vocês estão vendo aqui, ó, na tela de distribuição de status, aqui nos stats dele, né? Que ele tem uma setinha pra cima e uma pra baixo. Ela tá pra cima no ataque especial e pra baixo no ataque físico. Tá? O Miraidon é um Pokémon que ele bate com base no ataque especial dele e não no físico. Então, ele tá usando uma natureza, uma nature, que aumenta o melhor atributo dele, que é o ataque especial, tá? Então, essa nature que nós chamamos de Modesty, tá? E aqui, mostrando o nature. Quando você captura um Pokémon no jogo, ele tem uma nature de nascimento, vai? Ele nasceu uma nature, por exemplo, um Wizencote. Peguei uma Wizencote Bold. Isso quer dizer que ela aumenta um atributo em 10% e diminui outro em 10%. No caso do Bold, ela aumenta a defesa física em 10% e diminui o ataque físico em 10%. Então, as natures fazem isso, tá? No caso do Miraidon que eu falei que é Modesty. Modesty é a nature que aumenta o ataque especial em 10% e diminui o ataque físico do Pokémon em 10%. Tá? Então essa é a função da nature, você focar nos pontos fortes de cada Pokémon, tá? Dentro de Scarlet Violet e no Champions, vocês conseguem não se preocupar com nature, não precisa capturar Pokémon com boas natures, porque existem mints. Mints são itens que você troca... você não troca a nature de um Pokémon, você coloca os status dele como se fosse a nature, a nature que tá na mint. Então aquele Miraidon, ele não é Modesty, tá? De nascimento, vamos assim dizer. Ele é uma outra nature, mas eu usei a mint Modesty pra ele que tem os status como se fosse um Pokémon com essa natureza, tá? Alterando só apenas os status dele. Uma informação aqui, ó. As natures neutras, por exemplo, Hardy, Docile, Brashful, Quirk, Serious, elas aumentam 10% e diminuem 10% do mesmo atributo. Então elas não afetam a manipulação de status igual as natures que tiram realmente atributos de outros stats, tá? Então, geralmente natures neutras não são usadas no competitivo, tá? Então, pode meio que deixar elas de lado. Como funciona EV e IV até o momento? Inclusive, já tem a perguntinha aqui no final. Vai ser diferente no Champions? Já respondo que em parte sim, tá? EVs, tá? Atualmente, um Pokémon pode ter 508 EVs. Os EVs são Effort Values, tá? Você ganha isso ao batalhar com Pokémon selvagens, usando penas. Eu posso até exemplificar aqui no vídeo pra vocês, ó. Exemplificando pra vocês. As penas, tá? Tem várias penas, tem penas pra cada atributo. Essa aqui é Genius, ela aumenta o ataque especial em um EV. Outra forma de você treinar os EVs do seu Pokémon é com as vitaminas. Cada vitamina aumenta 10 pontos de EV. Então também vitaminas tem para cada status disponível. E outra forma você vai treinando contra Pokémon selvagem. Por exemplo, eu vou usar o Miraidon de exemplo novamente. Se você quiser maximizar o ataque especial do Miraidon, ao batalhar contra Girafarig no jogo, derrotar na verdade, você ganha 2 EVs de ataque especial. Então são as formas de treinar Pokémon, os EVs do Pokémon de vocês, tá? Cada Pokémon pode ter até 508 EVs, Effort Values. Você não pode pôr mais do que 252 pontos de EV em um atributo único, tá? Então, se você maximizar o ataque especial do Miraidon, como é essa distribuição de status que eu fiz nesse Miraidon aqui, tá? Você vai conseguir maximizar um segundo status e pôr um pouquinho de ponto
em outro. Mas nada impede também que vocês façam uma build diferente, tá? Eu vou até tentar fazer uma aqui pra vocês por cima mesmo. Ó, na página do Showdown eu vou buildar um Miraidon pra vocês, tá? Miraidon. Aqui, ó. Nada impede que eu venha aqui e coloque o Modest, tá? E eu realmente coloque os ataques especiais aqui no máximo. Só que eu não quero o HP no máximo, tá? Então eu vou pôr 100 pontos aqui. 100 pontos de EV no HP e o resto eu vou distribuir. Tá, eu quero que o meu Miraidon resista mais, por exemplo. Pronto, vocês podem fazer uma build diferente também. De novo, isso não é uma recomendação, tá? Mas só para exemplificar para vocês, né? Que vocês podem tanto maximizar 2 status com os 252 pontos de EV, quanto podem maximizar um e distribuir o resto entre os demais, tá? Assim como vocês quiserem. Então, o EV explicado, ele vai mudar no Champions, tá? Eu vou explicar para vocês no próximo slide. No jogo principal existe também algo chamado IVs. Eu vou colocar IVs como se fosse a genética do Pokémon, tá? Porque quando você captura um Pokémon ou faz breed deles, né? Que é você gerar Pokémon no ovinho de Pokémon no jogo e chocar eles. Eles nascem com valores de IVs únicos para cada atributo, tá? Então eles podem ter de 0 a 31 em cada atributo. Nesse exemplo aqui, o Miraidon é um Pokémon lendário do jogo, tá? Então eles já mandam com bons status. Esse Hyper Trained é o seguinte. Isso também não vai ter no Champions, tá? Eu tô explicando mais pra vocês entenderem como funciona hoje. Esse atributo aqui de defesa e defesa especial, provavelmente ele era mais baixo, tá? Eu não vou saber exatamente qual era, será Pretty Good, Very Good, Decent ou No Good, eu não sei. É aleatório isso aqui. Mas quando você faz Hyper Training, ele ganha os números nos status conforme como se ele fosse um Best, entendeu? Isso não torna ele Best, mas ele ganha a numeração de como se fosse Best. Então, dentro desses IVs aqui, um Pokémon com 31 em todos os IVs, ele tem Best em tudo. Ele vai ter o melhor valor numérico possível naquele atributo antes do investimento de EVs, tá? E quando você soma isso, os IVs 31 mais o investimento em EV, ele vai ter um número maior de quem não tem, sei lá, um IV 31 ou 30, tá? Porque ali no nível 50, o IV estar 30 ou 31 não muda nada. Ele vai ter o atributo máximo do numérico dentro desses stats. E como vai ser no Champions? Na parte do IV, nos vídeos que eles já divulgaram, tá bem claro que essa parte de EV, de 508 EVs, isso acabou, tá? Eles simplificaram isso podemos distribuir 66 pontos entre os stats dos nossos Pokémons. Então, neste exemplo aqui, ó, temos uma Wizencote, tá? Essa Wizencote aqui. Percebam que esse jogador aqui, esse vídeo do Champions, colocou 32 pontos de stats no HP, 32 pontos na defesa, colocou a Nature Bold, tá? Que ela aumenta a defesa física e diminui o ataque. O que é bom para Wizencote, tá? Porque ela não é extremamente resistente e ela não bate com ataque físico, ela usa ataque especial quando precisa causar dano. E ele aplicou 32 pontos no HP, 32 na defesa e os 2 que sobraram na Speed, tá? Isso deixa claro que, dentre os 66 pontos que nós temos para aplicar, não podemos colocar mais que 32 em um único stats. Então não dá para colocar os 64 pontos no HP. Ou não, eu vou pôr 50 pontos no HP e 10 na defesa. Não dá para distribuir dessa forma, tá? Então, isso é a limitação que vocês têm que entender na hora de buildar o Pokémon. Assim que funciona, é mais ou menos estão remodelando o sistema de EVs, tá? E de novo, vocês vão poder fazer aquelas builds igual eu mostrei no Miraidon que... Ah, eu não quero maximizar. Você vai poder pôr um pouquinho no HP, um pouquinho na defesa, se quiser um pouquinho no ataque especial. Dividir mais os pontos entre os outros atributos. Sobre os IVs. Não temos informações oficiais, mas existem vazamentos que indicam que não existirão mais os IVs dos Pokémons. Então isso quer dizer que, para quem vai começar, eu acho isso muito bom, pois você não vai ter que se preocupar em ter bons Pokémons. Os Pokémons que eu falo são Pokémons com IVs altos, tá? Existia jeito de conseguir isso, mas para vocês que vão começar agora, seria mais complicado caso continuasse assim, tá? Mas, de novo, eu não estou confirmando que isso vai acontecer. Tudo indica que vai. Na prática, vai ser como se
os Pokémons tivessem os stats equivalentes a um Pokémon com IV31, tá? Eu acredito que essa é a forma que vai funcionar no Champions. E não vai ter mais os IVs individuais de cada Pokémon, assim. Então, não vai ter um Pokémon com, sei lá, o IV 0 na Speed, ou IV... Não, eu quero que o meu Torkoal tenha 1 de Speed. Ou eu quero que a meu Winscott tenha 5 de ataque. Eu acho que isso vai acabar, tá? Continuando aqui. Vocês têm que entender como funcionam os moves. Existem 3 tipos de moves no Pokémon. Os moves Special, Physical e de os status, tá? O que são moves Specials? São moves que causam dano com base no ataque especial do Pokémon. Por exemplo, o Miraidon. O Miraidon é um Pokémon que bate Special. Então, se você vir aqui no Miraidon, por exemplo, e filtrar Special. Aqui não, tipo nos moves. Aqui vai aparecer os moves que ele tem de especial, tá? Dazzling Gleam, Discharge, Draco Meteor, Draco Pulse, Electro Drift. São todos moves especiais, tá? Então, fazendo uma build simples aqui, o que muita gente vai usar, tá? É uma build bem competitiva. Discharge não. O outro, por exemplo, costuma ser Volt Switch, tá? Se vocês olharem aqui, ó, são os base stats do Miraidon. Ele tem 135 de ataque especial. Quando você colocou o investimento dessa build fictícia aqui, ele ficou com 205. Então, claramente, a vocação dele é atacar especial, tá? E de muitos outros Pokémons. Por exemplo, a própria Winscott. Se você comparar os ataques que ela possui, ó, 77 ataque especial, 67 do físico. E isso para muitos outros Pokémons. Por exemplo, Charizard. Também, ó, 109 de ataque especial, 84 de físico. Então, essa é a classificação. Esses moves são usados por esses tipos de Pokémon aqui. Exemplo de moves, tá? Flamethrower, no caso do Charizard, ele pode ter. O Draco Meteor, que eu mostrei na build do Miraidon. Blizzard com ataque de gelo, especial também. Pokémon Psycho, você tem muitos Expanding Force, ataque especial. Ataques físicos. Ataques físicos eles dão dano com base no atributo de ataque físico do Pokémon. Voltando aí no Showdown, explicando aqui pra vocês como funciona o ataque físico. Procurando aqui o Koraidon agora, tá? Vou colocar o outro lendário aí da região de Paldea e da J9. O Koraidon. Olhando os atributos dele, vocês percebem que ele é o contrário do Miraidon, tá? Ele tem 100 de HP e 135 de ataque físico. 85 de especial. Então, ele dá mais dano batendo com ataques físicos. O que é muito comum no Koraidon é ele ter Flame Charge, Flare Blitz. Cadê o ataque assinatura dele? Aqui. Tá, cadê o ataque assinatura? Eu não tô achando. Collision Curse, tá? É esse mesmo. E, por exemplo, sei lá, Protect. Então, todos esses ataques que vocês estão vendo, Flame Charge, físico. Flare Blitz, físico. Collision Curse, físico também. Vamos supor que você não quer usar Protect. Você pode pôr Close Combat. Físico também, tá? Então, já é um outro arquétipo de Pokémon. E aí, esses ataques, eles... Por exemplo, Aquajet. Podem ser Flare Blitz. Fake Out de Incineroar é físico. Wood Hammer de Rillaboom é físico. Earthquake de Ursaluna e Garchomp é físico. O próprio Oracle não, eu confundo o nome dos ataques. Collision Curse é físico. Então, Pokémons que tem mais ataque físico que especial, vocês vão priorizar esse tipo de move. Moves físicos. E o último tipo de move que tem são os de status. Moves de status, eles não causam dano direto ao Pokémon. Eles podem afetar o campo, reduzir ou aumentar stats, seu ou do oponente, causar condições especiais. Você pode usar Protect é um move de stats. Ele pode limitar moves adversários. Ele pode forçar trocas de Pokémons. Tem várias coisas que esses moves fazem, tá? Moves de status, por exemplo, o Tailwind. Eu vou explicar mais pra frente no vídeo. Tailwind, ele dobra a velocidade dos seus Pokémons em campo por 5 turnos, tá? O que você usa mais 4.
Trick Room, outro move de status que eu também posso explicar num vídeo. Eu vou explicar nesse aqui, inclusive, tá? Como um controle de speed. Ele faz com que os pokémons mais lentos ataquem primeiro. Também ele afeta o campo, então é um move de status. Calm Mind é um move que ele aumenta os seus stats, tá? Calm Mind aumenta em um estágio a defesa especial e o ataque especial. Então você ganha atributos nos seus pokémons. Taunt é o que eu expliquei, limitar moves adversários. Taunt é um move de suporte que impede o Pokémon de usar moves que não sejam de dano. Então, por exemplo, se alguém quiser usar Tailwind, mas levar Taunt, ele não vai usar o Tailwind. Ele não pode usar nenhum move de stats. Parting Shot é um move muito usado por Incineroar, Grizzle, que ele diminui o ataque físico especial do alvo e sai de campo. É um conceito de pivot, tá? E assim tem muitos outros, tá? Então, um Pokémon, não necessariamente ele vai ter 4 moves de dano. Você pode fazer um Pokémon que usa moves de dano e de status. Por exemplo, a Indeedee, fêmea, tá? Que é um macho, é diferente. Ela pode ter Trick Room, Psychic, Follow Me e, sei lá, qualquer outro move que vocês quiserem colocar aqui nela. Por exemplo, outro que é muito usado nela, pode ser usado, por assim dizer, Protect. Ou ela pode ter um segundo dano. Então vocês percebem que dá para misturar ataques de dano com ataques de stats. Vai depender da proposta do seu time e do seu Pokémon. Ainda sobre moves, tá? Eu coloquei aqui no finalzinho uma outra explicação aqui, tá? Todo move, ele tem, por assim dizer, um tipo, tá? Então, nesse exemplo aqui, eu peguei Close Combat. Ele é um move do tipo físico e tipo lutador, tá? Todo move tem um Base Power, um BP. Esse aqui tem 120. Todo move tem Accuracy, é a taxa de acerto. Então, se você usar Close Combat 10 vezes, você vai acertar as 10 vezes, tá? Accuracy é a chance de você acertar o golpe, tá? Existe como abaixar isso, tá? É uma forma de você abaixar, é diminuindo a accuracy do seu alvo. Existe ataques que fazem isso. Ou o Pokémon adversário pode aumentar o Evasiveness, que é a chance dele desviar do golpe, não é de você perder a accuracy. Então a accuracy ela pode ser prejudicada. E o PP, que são os usos máximos que você tem desse move. Inicialmente é 5, tá? Mas no jogo você pode usar até 8 caso você use itens que aumentem o PP de um move. Ainda sobre moves, aqui ó, explicando ainda mais os moves. Temos moves Single Targets e Multi-Target. O que são moves Single Targets? Moves Single Targets é os que tem como alvo apenas um Pokémon. Tá? Não necessariamente você vai atacar o seu oponente, tá? Existem estratégias que você pode atacar seu aliado. Mas você tem um alvo apenas. Então, voltando ao exemplo do Miraidon. Tá? Vou usar o Miraidon de exemplo aqui para não me perder ao longo do vídeo. Ele tem esse move chamado Dazzling Gleam e Electro Drift. Dazzling Gleam é um ataque tipo fada, que bate nos dois pokémons à frente do Miraidon, tá? Electro Drift é um move single target que bate no alvo específico que você quer atingir, tá? Então esse é o move single targets. Move single targets, eles cadem 100% do base power. Podem bater no aliado também, caso seja a estratégia do seu time. Não com o Electro Drift, porque aí você vai matar seu aliado, mas com outros moves. Temos também moves multi-target. Os multi-target, eles acertam ambos os oponentes, que é o que eu mostrei, o Dazzling Gleam. Então, se o Miraidon, esse aqui é o Miraidon, vem aqui usar Dazzling Gleam, ele vai acertar esses dois oponentes. Tá? Só que quando você acerta o outro lado com dois pokémons, o base power do move ele é reduzido, tá? Porque você tá espalhando o dano. Então você bate cerca de 75% do base power do move. Se for contra um Pokémon, aí ele tem o base power completo, que é o 100%. Cuidado com os moves multi-target, por quê? Eu usei o Dazzling de exemplo, tá? Eu vou mostrar um outro que também é multi-target, mas ele funciona um pouquinho diferente. Vou colocar aqui uma Ursaluna. A Ursaluna tem um move chamado Earthquake. Earthquake é um move multi-target
Só que diferente do Dazzling Gleam, ele bate no aliado também, porque ele bate no campo inteiro. Então, se você usar um Earthquake aqui, você vai bater nos dois oponentes e no seu aliado. Então, cuidado com moves assim. Earthquake é o mais famoso deles, mas tem outros. Lava Plume também bate em todo mundo, que é um ataque de fogo. Então, esses moves são bons, mas tem que ser usado com cuidado. No caso do Earthquake, uma dica que eu posso dar pra vocês é... Earthquake não afeta Pokémon voador ou que tem Levitate. Ou Pokémons que protege, que usa Protect ou White Guard. Então, se você for usar um Earthquake aqui da Ursaluna ao lado de um aliado, vocês têm que proteger, ou usar White Guard, ou fazer isso ao lado de um Pokémon voador. Porque senão vocês vão tomar dano. Ainda aqui na parte dos moves, eu acho que está bem explicado. Existe o conceito de modificação de stats. Durante uma batalha, vocês podem aumentar os stats até mais 6 do status original ou menos 6, tá? Moves, habilidades e side effects, condições especiais, podem manipular os stats. Tá bom? Então, geralmente, quando você aumenta um estágio, você aumenta 50% em relação ao valor anterior. O Calm Mind, que eu falei, com moves de status. O Calm Mind aumenta em um estágio a defesa especial e o ataque especial. Isso quer dizer que você aumenta 50% ao número do seu status original ao usar o Calm Mind. Então, mais um você aumenta em 50%. Se você chegar a mais 6, você está quadruplicando o status original que o seu Pokémon tem no nível 50 com todos os investimentos de EV. Ao contrário de quando você tem debuffs ou você tem redução dos status, ele não cai 50%, porque senão seria uma queda muito grande. E aí eu sei que o primeiro estágio você vai reduzir cerca de 33% do seu valor original, tá? O menos 6 seria você ter equivalente cerca de 25% do atributo original, tá? É muito difícil alguém ficar mais 6 ou menos 6, tá? Não é extremamente comum. Mas buffs e debuffs acontecem muito na partida. Outros moves que são, assim, de manipulação de stats, eu vou até mostrar no showdown mesmo, tá? Swords Dance. Ele é de moves também de stats. Ele aumenta o ataque físico em 2. Dragon Dance, tá? Ele também é um ataque que manipula os stats. Ele aumenta a speed e o ataque físico em 1. Quiver Dance. Quiver Dance também é um outro ataque que aumenta a speed, defesa especial, ataque especial em um estágio, tá? Então são moves que afetam a modificação de stats, tá? E é uma estratégia de alguns times sim ficar crescendo stats para depois ganhar no dano mesmo bruto. Condições especiais também são uma outra mecânica do jogo importante vocês entenderem. As principais são as 4 primeiras, tá? Eu coloquei a Confused como uma condição especial, mas ela é um pouquinho diferente. Temos Burned. Burned diminui pela metade o base power de moves físicos, tá? Então quando o Pokémon tá Burned e ele for um atacante físico, o dano dele fica severamente prejudicado, tá? Ele fica bem mais fraco. Não cura durante a partida, tá? Infelizmente, se o seu Pokémon ficar Burned, ele ia ficar até o fim da partida assim. Frozen. O Pokémon ele pode ficar congelado e não atacar no turno, tá? Não existe um turno garantido que ele sai do Frozen, tá? Todo turno ele tem chance de descongelar. Se o Pokémon souber Flare Blitz, ele descongela, tá? Ou se ele for atingido por Flare Blitz. Frozen faz isso. Sleep. O Pokémon ele fica dormindo e não ataca. Ele nunca acorda no primeiro turno, tá? E pode ficar até 3 turnos seguidos dormindo. Após no terceiro turno, ele acorda, tá? Garantido. Se você tirar de campo, o Pokémon tá dormindo, ele não vai contribuir na minha batalha. E você voltar ele sleep, a contagem recomeça, tá? O primeiro turno vai recontar de novo e você pode ficar até 3 turnos dormindo. Tem o Paralyzed, tá? O Pokémon pode ficar paralisado e não atacar no turno, tá? Não é garantido. Eu posso paralisar um Pokémon e ele atacar. Eu posso também paralisar e ele não conseguir atacar. Um Pokémon paralisado tem redução da speed em 50%, tá? Também é uma condição que não cura ao longo da partida, igual o Burned. Diferente do Sleep e do Frozen, que pode curar ao longo da partida. E tem o Confused, que não é bem uma condição, tá? É mais um status negativo que você tem. Que o Pokémon, ele fica confuso, igual o nome diz, e ele pode não atacar. E se o confuso funcionar,
em vez de atacar o adversário, ele se ataca, tá? Ele toma dano. Quanto maior o ataque físico de um Pokémon, maior o dano de Confused ele vai tomar. Pode se recuperar sozinho também durante a partida. Não é tão comum, tá? Mas tem ataques que causam Confused como condição secundária, né? Como efeito adicional. Não pode acumular duas condições especiais, tá? Então, se um Pokémon tá dormindo, ele não pode ao mesmo tempo ficar Burned. E qualquer combinação dessas aqui, entre o Burned e o Paralyze, não existe, tá? Ou ele só pode ter uma condição especial, não pode ter duas. Prioridade, tá? Como eu expliquei no outro vídeo, existem moves de prioridade maior, de prioridade menor e os que não têm prioridade nenhuma. No site do Bulbapedia eu peguei a tabela de prioridade que é para vocês entenderem, eu vou tentar explicar da melhor forma possível. É um conceito que vocês precisam saber. Ataques de prioridade eles saem primeiro que os ataques que não têm prioridade. Então, um Incineroar, ele sempre vai usar Fake Out antes de você atacar ele com Flare Blitz. Por exemplo, antes de você atacar ele com Electro Drift de um Miraidon. Então, se o Incineroar quiser dar Fake Out no seu Miraidon, ele tem boas chances de conseguir e você não vai atacar. Como funciona a prioridade, tá? Essa tabela mostra bem claro o nível de prioridade que os golpes têm. Então, um Fake Out sai antes de golpes sem prioridades. Mas um Fake Out não sai antes de golpes com escala maior de prioridade. Então, por exemplo, um Helping Hand sempre vai sair antes que um Fake Out. O Protect, ele sempre vai sair antes que um Fake Out. Então, digamos que o seu Miraidon tenha Protect, tá? Deu o nosso amigo Miraidon. Então, esse aqui tem Protect. Se você proteger com o Miraidon, o Fake Out não vai fazer efeito. Tudo bem, você não atacou porque você escolheu proteger. Mas o Fake Out não funcionou. E outra coisa importante, tá? O Fake Out, ele só funciona no primeiro turno que o Pokémon está em campo, tá? No primeiro turno que ele vai jogar. Então, no Incineroar não pode usar Fake Out todo turno. O ataque, ele falha. Então, você tem vários estágios aqui de prioridade. Então, você tem mais 5 Helping Hand, mais 4 são geralmente Protects, tá? Formas de Protect. E mais 3, que é, sim, tem o Fake Out, Quick Guard, Upper Hand, Wide Guard, Floral Healing. Aqui eu coloquei entre aspas, porque esse Floral Healing depende de uma habilidade específica de um Pokémon, tá? Ele não é amplamente utilizado em todos os Pokémons, tá? Isso funciona com a Comfey. Mais 2, Ally Switch, Extreme Speed, ataque de prioridade. Follow Me, temos colocando em Rage Powder. E assim vai indo, tá? Alguns ataques eles têm prioridade negativa, como é o caso do Indeedee com Trick Room. Trick Room é sempre o último move a acontecer no turno, independente da speed do Pokémon. O Trick Room eu já expliquei pra vocês, né? Ele faz os Pokémons mais lentos atacarem primeiro durante 5 turnos. O turno que ele começa a contar a partir do turno que você usa o ataque, tá? Então, na prática, o Trick Room tem 4 turnos de prioridade negativa, que fazem o Pokémon mais lento atacar primeiro. Outra coisa que afeta a prioridade, tá? Isso vocês vão perceber porque existem arquétipos que se baseiam muito nisso. São as abilities, tá? Pokémons com ability Prankster, como é o caso da Wizencote. Vou até exemplificar a Wizencote aqui. Fazem com que ela tenha prioridade de ataque ao usar moves de status. Então é muito comum vocês verem o Wizencote para fazer esse tipo de ação aqui, ó. Fake Tears e mais Sunny Day. E ela vem com um ataque aqui de dano. Então, por exemplo, a Wizencote é Prankster. Prankster ela faz com que todos os moves de prioridades, todos os moves de status ganhem prioridade mais 1. Tá? Então, isso quer dizer que uma Wizencote com Prankster, ela vai fazer o teu Wind subir com prioridade, tá? Então ela vai atacar o teu Wind antes de você bater nela com um Flare Blitz, por exemplo. Beneficiando o aliado dela ao lado, caso seja a estratégia de você ganhar na Speed. Fake Tears também é um ataque que ele é mais um combinho, tá? Ele diminui a defesa especial do alvo em 2 estágios, né? Então isso combinado com um Pokémon que ataca especial do lado, por exemplo, o Miraidon, faz que talvez você consiga knockouts, né? Um hit KO, turno 1 ou no mesmo turno. Sunny Day ela é muito usada em times de sol, então ela consegue setar o clima de sol com prioridade. Outro usuário também de Prankster é Grizzle, tá? Só que Grizzle faz um conceito mais diferente, tá? Ele é mais chato porque ele aprende Thunder Wave,
Spirit Break. Isso aqui é um ataque de dano mesmo. Mas ele também consegue fazer bastante coisa. Ele também aprende Fake Tears, ele aprende umas coisas bem chatas aqui. Então tem que tomar cuidado, porque o Grizzly é outro. Consegue usar moves de status com prioridade. Ele pode colocar telas, como Deflect e Light Screen. Inclusive, a forma mais comum de você ver utilizar os Pokémon é usando o Prankster para conseguir paralisar adversários e colocar telas que mitigam o dano. Light Screen mitiga o dano especial, Reflect o dano físico. Então, essa é uma forma de utilizar prioridade também com esses dois Pokémon. Existem outros Pranksters, mas esses são os mais utilizados, tá? Então vocês podem pausar o vídeo e consultar aqui a tabela de prioridade. Ah, e outra coisa, substituição acontece antes de ataque, tá? De qualquer ataque. Então, se tiver um Incineroar do outro lado e você você acha que vai tomar um Fake Out e quer trocar o Pokémon, a substituição acontece antes do Fake Out, tá? Controle de Speed. Controle de Speed é um conceito de jogo que você controla a speed do campo a seu favor, do seu lado do campo ou ao campo inteiro, tá? Como assim? Tá? Eu vou explicar isso pra vocês. Você consegue controlar a speed do seu lado do campo através de moves que aumentam stats de velocidade, como por exemplo, Quiver Dance. Quiver Dance é um ataque inseto que é aprendido pela Volcarona e alguns outros Pokémons, tá? O Miraidon vai ficar aí porque é nosso exemplo. Volcarona. Quiver Dance. E aumenta um estágio, um ataque especial, defesa especial e speed. Quando você aumenta a speed em um estágio, você está aumentando o número da speed. Então isso quer dizer que no próximo turno, por você ter mais um de speed, você pode conseguir atacar antes que algum Pokémon do seu adversário, dependendo da speed dele. Tem vários outros moves que aumentam speed também, tá? Dragon Dance é um que aumenta speed, né? Mas isso já não é com a Volcarona. Outra forma que você pode aumentar a velocidade do seu lado do campo é com o Tailwind. Tailwind dobra a speed do seu lado do campo durante 5 turnos. Começa no turno que você usa e mais 4, tá? Então a Wizzingott, por ter Prankster, ela pode usar Tailwind e já aumentar a speed do aliado no mesmo turno, tá? Isso é uma mudança que aconteceu na geração 8 e continua para 9, tá? A mudança de status acontece no próprio turno. Thunder Wave é uma forma de vocês... Thunder Wave não. Considerando aqui a lógica de moves que você pode usar para aumentar o seu... te beneficiar. Ice Wind e Electro Web são moves que você usa, que bate em área, tá? Eles batem nos dois alvos adversários. Causam um dano bem pequenininho, mas o objetivo desse ataque não é nocautear, é controlar a speed do campo mesmo adversário, que diminui em um estágio a speed dos Pokémons, tá? Então é muito comum vocês verem isso ao lado de Pokémons mais lentos, tá? Pra você controlar a speed do campo, pra garantir que você ataque primeiro. Outra forma é Thunder Wave e Nuzzle. Thunder Wave é um ataque elétrico que no Grizzly sai com prioridade, porque ele deixa paralisado. O Pokémon que está paralisado pode não atacar. E também, consequentemente, ficar com metade da speed original dele. Nuzzle é um ataque... acho que é característico do Raichu, tá? Outros Pokémons aprendem, mas ele é mais comum no Raichu. Ele bate bem fraquinho, mas ele garante o Paralyze no Pokémon, tá? Então ele deixa garantidamente paralisado. Então ali também é uma forma de controle de speed. Existe o Trick Room. Trick Room ele altera a prioridade no campo, tá? Ele afeta o campo inteiro, ele não afeta só seu lado. Faz com que os Pokémons mais lentos ataquem primeiro, sucessivamente até o mais rápido, tá? E aqui eu coloquei alguns usuários comuns dessas estratégias. Por exemplo, a Indy que eu mostrei, ela pode usar Trick Room, ou ela pode facilitar que outro Pokémon use Trick Room. E a partir do momento que o Trick Room está ativo, Pokémons lentos como Calyrex Ice Rider, Hatterene, Gallade, não pus aqui, mas Armarouge. Geralmente são Pokémons do arquétipo de Psychic Expand, psíquicos no geral, fazem bom uso disso aqui. A Ursaluna, que eu mostrei também, que ela é bem lenta, faz com que esses Pokémons ataquem primeiro. E também tem moves que o efeito adicional dele é diminuir a speed, tá? Então, ou aumentar. Então isso aqui pode afetar o controle de speed também do jogo. Terrenos, tá? Terrenos é uma mecânica que também afeta o campo. Ele traz benefícios
e efeitos que afetam todos os pokémons que tocam o chão. Então, por exemplo, quando eu falo que tocam o chão, quer dizer que Pokémon voador não tem os efeitos do terreno. Pokémons voadores e Pokémons com Levitate. Levitate é uma habilidade que faz com que ele não toque o chão. Então eles não têm um efeito do terreno, nem a proteção e nem o... nada, eles não têm nada que o terreno proporciona. Existem 4 tipos de terreno, e eu coloquei Pokémons que costumam setar eles ou utilizar bem esses terrenos, tá? Tem o Grassy Terrain, é a Hidden Ability do Rillaboom, ele entra então, colocando esse terreno de grama, o Grassy Terrain. Recupera um pouco de HP todo turno, aumenta o dano de ataques de grama, grama. Diminui o dano de Earthquake, tá ali. Então, se a estratégia é você usar Ursaluna e nocauteando com Earthquake, isso aqui diminui o dano dela. Ele tem um ataque de prioridade que sai mais rápido, sai antes com prioridade no terreno de grama, tá? Chama Grassy Glide. Então, essa é o benefício do terreno de grama, tá? Então, isso aqui afeta todo mundo. Quando você joga o Rillaboom em campo, todo Pokémon que toca o chão e que não seja do tipo voador e não tenha Levitate, ele é beneficiado, ele recupera HP. O terreno elétrico, tá? Ele impede que os pokémons fiquem dormindo, tenham sleep, tomem sleep. Aumenta dano de ataques elétricos, tá? O Miraidon é o principal usuário disso, tá? Porque o outro usuário de Electric Terrain é muito ruim. Existe o Move pra você setar esse Electric Terrain, o Grass Terrain também. Mas a forma mais comum de usar é um Pokémon setando eles. E nesse caso o Miraidon é o melhor mesmo. Tem a Psychic Terrain. A Indeedee, ela não dá só Trick Room, tá? Ela não é apenas isso, ela também faz Redirect. E ela também seta um terreno específico, que é o Psychic Terrain. Juntamente, ó, os melhores terrenos para vocês usarem é o Grassy e o Psychic, mas o elétrico também é bem viável. Principalmente em metas que existem Miraidon e Pokémons elétricos que jogam bem. Então aqui, o terreno psíquico, ele impede ataque de prioridade. O que são ataques de prioridade? Igual que a gente falou aqui. Ele impede um Fake-Out de um Incineroar. Ele impede Extreme Speed de Dragonite. Ele vai impedir Bullet Punch de Scizor. Ele vai impedir essas coisas. Por exemplo, Thunderclap de um Raging Bolt. Aquajet de Urshifu. É isso que ele faz, tá? Ele aumenta dano de ataques psíquicos também. Então, para Pokémons psíquicos é bom. E tem um move que eu expliquei para você, que eu mostrei para você, chama Expanding Force. No terreno psíquico, ele bate em multi-área, tá? Ele ataca os 2 adversários em campo. Se tá sem terreno, ele é single target, ele ataca apenas um Pokémon. E o último terreno é o Misty Terrain, que é o terreno de fada. Ele é o pior dos terrenos, tá? Ele é o que tem menos uso. Dá pra usar também, mas ele é o mais raro de você ver jogando, tá? E ele impede condições especiais, todas elas. Então, no Misty Terrain, você não vai deixar Poison, você não vai deixar paralisado, você não vai deixar Burned, nada disso. Então, ele impede condições especiais. Diminui em 50% o dano de ataques dragões. E ele também aumenta o dano de Misty Explosion, que é um ataque de fada que o Pokémon se nocauteia, mas leva... ele causa dano a todo mundo em campo, tá? Então isso é uma forma de causar um dano massivo em área. É o benefício do terreno. Agora que eu falei do Misty Terrain, eu acabei de reparar que eu não coloquei Poison aqui, tá? Existe o Poison. O Poison, ele deixa seu Pokémon envenenado e durante todo o turno você perde um pouquinho de HP, tá? Não afeta nenhum dos status dos seus Pokémons, tá? Isso ele não afeta, mas o Poison tem uma particularidade. Existe um move chamado Toxic, que você não fica Poison, você fica Badly Poison. Badly Poison, o dano do veneno aumenta progressivamente a cada turno até ele cair. Então, também é uma condição que vocês têm que considerar, tá? Continuando aqui no vídeo, temos os climas também, tá? Os climas, eles também afetam a área toda, não afetam só seus Pokémons. Eles têm efeitos adicionais com algumas abilities, por exemplo, chuva. Temos 4 climas principais: chuva, sandstorm, areia, o sol e a neve. A chuva aumenta o dano de Pokémons de água e diminui o dano de ataques de fogo. Então, ataques de água ficam mais fortes na chuva e os ataques de fogo mais fracos. No caso do Pelipper, ele tem a habilidade que ele já entra setando chuva e tem um ataque dele que chama Hurricane, que é voador, que tem acerto 100% na chuva.
Thunder é um ataque elétrico que também tem um acerto 100% na chuva. Então, o clima, ele interage com habilidades e ataques, tá? Cada um do seu jeito. Temos neve. Neve é um move, é um clima que ele foi remodelado em Scarlet Violet, tá, pessoal? Então ele atualmente quando tá com neve, né, chama Snow Escape o move. Ele aumenta a defesa física de pokémons de gelo em 50%. Então isso tornou gelo um tipo viável de você usar. Existem estratégias que você confia em pokémons de gelo, como a Ninetales. Ela entra em campo setando neve. E esse clima garante que o Blizzard vai acertar 100% das vezes. Blizzard é um ataque em área que bate nos 2 pokémons do seu adversário, com chance de congelar. E você também consegue usar a Aurora Veil, que é um move de status que você coloca tanto Reflect quanto Light Screen em campo. Mas tem que estar nevando para funcionar, senão ela não consegue, o move não funciona, ele falha. Temos a areia. Areia é eu acho que é o clima também bom, né, mas ele é menos utilizado que sol e chuva. E a areia, ela é o Tiranitar é um Pokémon que consegue entrar em campo setando Sandstorm, a habilidade dele. Sandstorm aumenta a defesa especial de Pokémons de pedra em 50%, tá? Então isso meio que deixa o Tiranitar mais resistente a ataques de água, que sejam especiais, grama, que seja especial e coisas assim, tá? Ele já é um Pokémon resistente e no Sandstorm ele fica ainda mais. Para Pokémons que não são pedra, ground e metal, você tira um 16 avos de HP durante todo o turno, a cada turno, tá? Então é uma forma também de quebrar Focus Sashes e diminuindo o HP aos poucos, tá? E o principal usuário dele aqui, ó, que consegue setar o Sandstorm com facilidade ao Tiranitar, e tem algumas habilidades que interagem com areia, como o Excadrill, que tem Sand Rush, que aumenta a speed dele na areia. Algumas habilidades, como eu disse, elas interagem com os climas. E tem o Sol. Sol é um contrário da chuva, tá? Ele aumenta o dano de ataque de fogo e diminui de ataque de água. O principal Pokémon aqui que você mais vai usar bem o Sol é o Torkoal, tá? Ele já entra em campo setando o Sol. Outro que também consegue setar Sol é o Koraidon. O Koraidon a habilidade padrão dele é entrar em campo setando o Sol. Só que diferente do Torkoal, o Sol no Koraidon aumenta o ataque físico dele. O dano que ele vai dar no ataque físico dele, do ataque dele de lutador. E aumenta também alguns atributos de Pokémon Paradoxo. Então é assim que eles interagem. Por exemplo, a Fluttermane, quando entra com o Sol... Cadê Fluttermane? Abriu o Showdown. Ela aumenta o status mais alto dela. Se for Speed, aumenta em 50%. Se for qualquer outro status que ela tenha como mais alto, menos o HP, tá? O HP nunca aumenta. Agora, ataque, defesa, ataque especial, defesa especial, aumenta em 30%, tá? Então, o Sol, ele interage com abilities e moves. Então, acho que é o que eu queria explicar pra vocês. Esse vídeo já ficou bem longo, tá? Eu pretendo fazer mais um vídeo dessa série aqui pra vocês começarem bem no Champions, tendo bons conceitos pra que vocês consigam começar ganhando as partidas, tá? Então, ó, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, deixa a dúvida de vocês no comentário, deixa o feedback de vocês, o que eu acho que pode ser melhorado, que eu pretendo fazer a parte 3 desse vídeo e final, antes do Champions começar, para que vocês aprendam a jogar o competitivo e comecem jogando bem, comecem tendo vitórias. Agora, se vocês gostaram desse vídeo, fica até o final, que provavelmente você vai gostar desses também, e assistam o primeiro para vocês entenderem melhor isso aqui. Obrigado e até o próximo vídeo.